Olá, bom dia, boa tarde, né? Porque meio-dia é bem aquele intervalo. Bom dia aqui a todos. Hoje teremos uma live incrível com uma queridíssima que é a Bárbara. A Bárbara, ela é psicóloga clínica, especialista em casais, mas ela faz atendimento de modo geral. E foi muito bacana porque eu fiz uma postagem, né, falando sobre crenças limitantes, algo que vocês veem que eu falo bastante por aqui. E aí a gente teve a ideia, falou, poxa, bacana, vamos colocar aqui uma profissional da área, que ela já está aqui, então a gente já vai conectar aqui já com ela, para que ela possa falar, inclusive, com ainda mais propriedade. Nós estamos falando com um psicólogo, um profissional da área. Então nós estamos trazendo um tema essencial, primordial, importantíssimo, que é crenças limitantes e os padrões familiares que te impedem de prosperar. Então vou fazer aqui um convite para quem entrou agora de enviar o aviãozinho aí para pelo menos 3 pessoas. A gente sabe que esse assunto é bem bacana, é bem importante, né? Então a gente tá aqui à disposição, inclusive quem tiver dúvidas pode ir mandando aqui as dúvidas pra gente, para que a gente possa aí ajudar vocês. Então faço o convite para enviar aí o aviãozinho, e aí eu já vou mandar aqui o convite para Bárbara conectar aqui conosco. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Bá. Pera. Aqui agora. Aí, mandei o convite. Situações técnicas aqui do Instagram, hein, gente? Opa! Tudo bom, querida? Tudo bem? Boa Bom tarde a demais todo estar com mundo. você. Muito bom. Obrigada, Clau, pela oportunidade aí de falar um pouquinho do que a gente mais ama aí, né? De poder ajudar as pessoas, de poder oferecer conhecimento e, de fato, fazer diferença, né? Assim, no nosso dia a dia, na nossa vida. Acho que isso é tudo, né? Exatamente. A Baixa compartilha muito disso, né, Bá? Hoje a gente, quando faz uma live como essa, a gente sabe que a gente está compartilhando conhecimento e às vezes é uma única palavra que vira uma chave absurda na vida das pessoas e que criam transformações que às vezes a gente nem sabe o quanto que elas impactam, o quanto elas representam, o quanto elas significam. Mas é imensamente gratificante quando tem essa oportunidade, não é? Com certeza, com certeza. E E além sair um pouco, né, dessa rotina, né, que a gente está aqui no consultório, eu estava atendendo agora, né, a gente para poder falar um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer no consultório, então é bem bacana. Exatamente. O que é legal, gente, eu vou aqui apresentar a Bárbara para vocês. A Bárbara hoje ela é psicóloga clínica, então ela atende a todos os tipos de atendimento, mas ela é especialista em casais, né, Bá? Então hoje ela faz também o trabalho pela internet, onde ela faz um conteúdo muito rico, muito bacana e muito importante. E aí, para quem não pegou aqui no comecinho, até a gente participa também de um grupo de network, onde a gente entende a importância hoje dentro do empreendedorismo de estabelecer vínculos, laços de maneira saudável. A gente participa também hoje de um grupo de network bem importante. E automaticamente surgiu esse assunto, poxa, vamos fazer uma live juntas, porque eu falo muito aqui na parte de crenças limitantes e de padrões familiares, só que voltados para finanças de fato, né? E aí, Sim. quando a gente fala de um parecer clínico, de um profissional da área, que é um psicólogo, gente, a gente tem várias literaturas, né, Bá, que certificam, validam e falam muito sobre a importância do pensamento. E às vezes a gente tem comportamentos que a gente nem sabe de onde vem, né, e por que acontece. Então a gente está aqui, aproveitem essa oportunidade para tirarem as dúvidas. E aí eu vou pedir para quem está aqui online, quem estiver com a gente, já encaminha pelo menos para 3 pessoas. 3 pessoas é super possível. Tenho certeza que muitas pessoas, né, ficarão aí, além de imensamente gratas. Com certeza, aquilo que a gente falou, às vezes tem uma palavra, uma chave
que dá aquela virada e o que a gente puder contribuir, ajudar, estamos aqui à disposição para isso, né, Bá? Sim, com certeza. E agradecer por ter aceito esse convite, né, Bárbara? É um prazer estar Bom, aqui, viu? é isso. Bom, gente, aqui a gente tem o tema hoje de crenças limitantes e padrões familiares que te impedem de prosperar, né? Então, a gente às vezes tem ali comportamentos que a gente não sabe de onde vem, não sabe por que acontece, mas a gente acaba repetindo padrões, né? Para muitas pessoas, o termo crenças limitantes é algo super comum, né? Mas o que, que são crenças? Eu vou pedir aqui para a Bá, o que, que são essas faladas, essas comentadas, essas famosas crenças limitantes dentro de um parecer hoje de uma profissional da área de psicologia. Bá, fala pra gente aí dentro do teu contexto o que, que é as crenças limitantes. Gente, as crenças limitantes, como o próprio nome já diz, né? Elas nos limitam, né? Então, são crenças. O que significa? Que não são reais, não são verdadeiras. São pensamentos que nós construímos na nossa mente, e isso não é culpa nossa, até falei nos meus stories dessa semana, assim, porque o nosso cérebro trabalha dessa forma, né? Então, assim, as crenças, se a gente pegar dois irmãos que viveram na mesma família, na mesma época, eles vão ter crenças diferentes, né? Porque cada pessoa, o cérebro de cada pessoa funciona de uma forma, né? E aí essas crenças limitantes, que são, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou merecedor, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser próspero, eu não mereço qualquer tipo de relação a merecimento, eu não sou capaz, a culpa é minha, né? Então a gente vê muitas crenças relacionadas a esse sentimento também de culpa. Eu sou culpado da minha mãe não ser feliz, eu sou culpado da minha família não ser próspera, eu sou culpado de todas, e são todas coisas que não, como eu falei, não são reais. São coisas que a gente coloca na nossa cabeça, né? E isso fica como verdade, porque o nosso cérebro ele não entende que não é verdade. Se a gente fala para ele que é verdade, é verdade. E ele acredita, né? E aí elas limitam o nosso desenvolvimento. E isso em todas as áreas, né? Então eu não mereço ser amado, então a gente tem aquela sensação de que não merece ser amado, então como que alguém vai me amar? E aí aparece alguém que te ama, que fala que te ama e você não acredita, porque você tem essa crença lá atrás, né? Que pode, muitas, aí a gente fala na questão de crescimento aí, na nossa infância, na nossa primeira infância, é uma fase onde a gente cria muitas crenças, né? Não sei se vocês percebem, para quem tem filho, o quanto que de 0 a 7, né? Vai de 0 a 7 anos, tudo a culpa é nossa. Os pais brigam, mas você tá bravo comigo? Você tá com. Tudo está relacionado à E criança, a né? Então, validação, a né, Bá? validação. Então, ela vai, enquanto os pais estão lá, né, super, nessa geração, super maus, porque preocupados, se sentindo mal porque não faz tudo que pode pelo filho, o filho tá lá se sentindo mal porque o pai não gosta dele, ou porque ele fez alguma coisa que fez o pai chorar, ou a mãe chorar, e aí ele vai criando essa crença de minha culpa, minha máxima culpa, e isso vai perdurando ao longo da vida, né? Até aproveitar que, assim, isso que você está falando, eu acredito que é legal até colocar aqui para quem não tem um conhecimento, acho que tem muita associação com um pouco conhecido que são as fases dos setênios, né? Setênios, e os 7 primeiros anos ali da criança é justamente da formação emocional. Então, tudo que você está falando está associado a exatamente isso, né? É essa formação emocional que aí você pode falar com termos mais técnicos e profissionais, né, da área, mas a formação psicológica e emocional, ela é formada nos 7 primeiros anos, tanto para os nossos filhos como que nós recebemos, correto isso? Sim. E aí quando quando você percebe que teu filho, ele muitas vezes sabe quando você fala assim, você vai conversar e ele fala assim, poxa, mas eu lembro que você fazia de um jeito
que eu me sentia tão mal, porque parecia que tudo era porque eu não te dava atenção, você queria atenção. Tem muitas pessoas que no consultório falam de pais que se vitimizam demais, isso é muito cruel, né? Essa vitimização para tentar, mas olha o que você fez, eu tento de tudo para te agradar, meu filho, e você nunca está satisfeito com nada. E aí você vai colocando essa culpa na criança, a criança ela sente isso. Quando a pessoa cresce, quando vira um jovem ali, mas também quando eu era criança, você falava isso para mim, e você falou, nossa, mas eu não falava com essa intenção. E a tua intenção não é o que, não necessariamente vai garantir, né? De boas intenções a gente está cheio, mas assim, a tua intenção não vai garantir o resultado na construção psicológica e emocional do teu filho, porque, de fato, o que conta é como a pessoa recebe, absorve, e aí entra um ponto importante, né, Cláudia, assim, a individualidade de cada criança, se você tem 2, 3, quantos filhos você tiver, os seus filhos são únicos, são seres individuais e têm formas de enxergar a vida individualmente. Então, às vezes, você tem um filho que é mais sensível, que chora com mais facilidade, e você tem o outro que é mais durão, mas que o outro que é mais durão não significa que ele não sente. Ele só não expressa aquilo com choro. E você dá super atenção para o outro, porque o outro chora, porque o outro expressa através do choro, mas o outro está se sentindo diminuído, ou está sentindo que não é valorizado, simplesmente porque ele não chora. Né? Então, assim, perceber essa individualidade de cada um ajuda também, né, nesse processo de desenvolvimento, tanto da criança como na família, na relação, né, no geral. E acho que essa questão que você está falando, até trazendo um pouco para a parte financeira, eu acho que é bacana até complementar, porque ela está muito voltada, né, para a questão do merecimento, porque não deixa de ser uma crença que é algo que a pessoa ali acredita, né? E aí, uma vez que ela não se sente validada, ou não se sente acolhida, ou não há a percepção clara que houve isso na infância, ou que está sendo feito isso, né, para próximas gerações, você tem muita associação com a parte financeira e a crença de merecimento, certo? Sim, sim. E aí a gente já até mistura um pouco, Cláudio, com os padrões familiares, né? Porque se a gente tem um padrão na nossa família de pessoas, por exemplo, que perderam tudo, né? Que é muito comum, né? A gente tá na vida, a gente está sujeito a sofrer golpes, a sofrer, né? A gente investe de alguma forma, a gente pode ter prejuízo com isso. E você vê, às vezes, pais, ou você vê avós, ou você vê tios passando por situações de perder tudo, né, de falência, e você cresce você escuta isso, e existem estudos que mostram que mesmo que você não escute, você tem uma influência transgeracional, né, então existe uma influência mesmo que você não saiba, né? Tanto que você vê isso com pessoas que falam assim, nossa, você é tão parecido com o teu avô, e o teu avô que você nem morreu antes de você conhecer. E você está ali. Conheceu, né? Nem você conheceu. Exatamente. Existem estudos que mostram isso, né? Então, assim, essa herança, ela não vem só de uma herança de hereditariedade só, da genética, do corpo, de trejeitos. Tem a ver também com esses padrões familiares que a gente traz e a gente vai, então, assim, a gente passa, por exemplo, na gestação, na sua gestação, a tua mãe passou por uma situação onde eles passaram um perrengue muito grande financeiro, uma crise muito difícil, a tua mãe passou a tua gestação com muito medo de como que ela ia dar conta de te sustentar. E aí, isso influencia, sem você perceber, muitas vezes isso influencia num tipo de comportamento, às vezes ou muito muquirana, ou sempre tendo que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, com medo de não ter dinheiro, com a sensação de que vai ficar do mesmo jeito que ficou quando você está. Né? O medo exatamente, o medo de perder, né? O medo E aí você fala, poxa, mas eu nunca perdi nada, por que eu tenho esse medo? Né? Tudo correu tão bem, por que eu tenho esse medo? E ele vem, né, desses padrões familiares, desse receio, que quando você para num processo terapêutico para avaliar,
você consegue perceber, né? Você consegue ver como você coloca aquela lupa ali, né? Você amplia e aí você consegue perceber aonde estão esses pontos que juntam as crenças, que juntam com esses padrões e fazem você viver com os fantasminhas aqui atrás de você, né? Te impedindo de produzir do jeito que você sabe que você tem, o potencial. Então, racionalmente, né? Com o teu hemisfério esquerdo do cérebro, seu lado esquerdo do cérebro, você fala, eu sei, eu posso, tudo eu posso, eu consigo tudo. E o teu lado direito vem com todas as suas crenças, as suas crenças limitantes, seus padrões familiares, te perturbando, né? Fazendo com que você não acredite no teu potencial, vai ali desviando, dificultando o teu caminho, vai atrapalhando, são as pedras, né? No teu caminho, né? Perfeito. E você vê que tudo que você está falando, e aí é exatamente esse o objetivo, né? Quando a gente fala isso, são coisas inconscientes, né? Na grande maioria não é trazido para a consciência, que é até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Quando as pessoas elas te procuram hoje, elas têm consciência de que elas têm essa crença, Bá? Não, não, na maioria das vezes não. Não é difícil da gente conseguir descobrir, né, Cláudia, mas assim, elas não vêm com clareza da crença, elas vêm com clareza do prejuízo que elas têm no dia a dia delas. Então, elas vêm com clareza de uma depressão, elas vêm com clareza do sintoma, né? Elas vêm com clareza da depressão, elas vêm com clareza da ansiedade, elas vêm com clareza do medo, elas vêm com clareza de que eu tento, 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 as coisas não acontecem, mas o porquê que isso não acontece, eu não sei. A Né? E grande muitas maioria vezes tem ela... aquela sensação de ter um esforço muito grande naquilo que está realizando, mas que não necessariamente está colhendo os resultados proporcional à energia que está sendo disposta. Isso, isso. E aí você consegue perceber também que muitas vezes a gente se surpreende, a gente acha que tem a ver com dinheiro e na verdade não Na tem nada a grande ver com maioria. dinheiro, né? Exato. Então, E você sabe que é muito bacana, porque quando eu dei o nome para minha mentoria de finanças, além das finanças, eu tenho feito muito isso, trazido essa consciência para as pessoas, porque na grande maioria dos clientes que eu atendia, eles tinham um problema financeiro, e aí é legal ouvir isso de uma psicóloga, de uma profissional da área, né, e compartilharmos essas duas visões, né? Por quê? Às vezes o ponto, a pessoa começa a trabalhar uma outra área da vida dela, um outro ponto que ela nem imaginava, que impactava diretamente nos resultados dela, e aí ela começa a realmente enxergar resultado. Então, aquela energia que ela colocava, aquele foco que ela colocava no financeiro, na verdade, ela saindo um pouquinho daqui, colocando foco e energia no local correto, aonde verdadeiramente deve se pôr energia, né, para uma solução, acaba impactando financeiramente, certo? com certeza, com certeza. Aí vem esse equilíbrio, né? Porque você não faz pelo medo, né? Você não faz porque pela crença, que aí a tensão diante disso, né, deixa de existir, né? E você vê isso demais na prática, né? Assim, quando você está ali no processo terapêutico, onde às vezes a pessoa está querendo juntar um dinheiro, e ela tenta a vida inteira ter, ela tem um padrão ali, e ela sabe que tem uma história familiar, ela sabe que tem muita coisa que influencia, que atrapalha ela para ela conseguir ter aquele tipo de mudar, porque aí a grande questão é como transformar esses padrões e essas crenças para que elas deixem de ser limitantes e para que esses padrões eles não me perturbem mais, me sigam mais. E que, inclusive, vão influenciar nas próximas gerações. Porque se eu consigo quebrar um padrão familiar, a chance de eu já quebrar para os meus filhos é muito grande. Deles não terem que passar por isso. Né? Então, você já vai quebrando esses padrões. Então, é muito importante. E aí, quando você coloca isso dentro da tua vida, você olha e você fala, tá, ok, eu tenho que mudar. Como fazer isso? Como transformar? Quando você consegue transformar, é lindo de ver, né, Cláudia? Porque você começa a ver na prática o comportamento da pessoa sendo diferente. Você começa a ver na prática uma vida inteira tentando ter um comportamento de guardar um dinheiro, e aí ela começa agora a guardar um dinheiro. Ela consegue ter um jeito diferente de olhar para o dinheiro, que não é mais aquele olhar contaminado. Né? É um olhar mais puro, é um olhar mais genuíno diante do que aquilo representa para ela como pessoa, que ela, inclusive, vem com muitas
como é que fala? Com muitas filosofias, com muitas teorias, com muitas coisas que ela acredita, por exemplo, né, o segredo, aquela coisa da lei da atração e tudo mais. Você tem na teoria aquilo ali tinindo, você fala para todo mundo que você acredita, mas na prática você não consegue colocar aquilo, né, no teu dia a dia. Falou tudo, porque assim, eu acredito muito, muito que nós somos movidos à energia, nós somos energia, né? E às vezes a gente escuta muitas coisas que são imensamente úteis, lindo, maravilhoso, né? Mas aquilo que você falou, uma coisa é quando você ouve algo que você acha lindo, maravilhoso, nossa, maravilhoso. O outro ponto é a prática, né? Qual é o caminho, qual é o método. Ok, eu tenho consciência primeiro das minhas ações, tendo consciência dessas ações, agora eu tenho um passo, método de como eu posso fazer para transformar isso que às vezes pode ser meu ou algo que eu venho carregando e que eu nem sabia que tinha, né, mas trouxe para a consciência e expandir a consciência para isso, gerando transformações. E aí eu acredito que aí você pode até validar ainda mais, que está muito voltada à questão do comportamento, né, Bah? E aquela coisa do se a gente for esperar pela motivação, a motivação, na verdade, não move ninguém. A grande maioria das coisas que os adultos fazem, eles fazem porque tem que ser feito, né? A criança, né, que é aquela coisa do eu faço o que eu quero, não é verdade? O Sim. adulto nem sempre faz o que quer, mas ele faz aquilo que tem que ser feito. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque é uma das coisas que eu falo também bastante, mas, de novo, ter um outro olhar aqui do profissional aqui da área. Sim, sim. Quando a gente fala do, assim, né, sem dúvida é bem o que você falou, né, Cláudia, a gente não consegue parar para perceber o quanto que a gente faz porque a gente realmente tem que fazer, né? E esse ter que fazer, ele também, assim, aí entra também a criança rebelde, muitas vezes aquelas pessoas que têm que fazer e não fazem, de rebeldia, né, muitas vezes, porque isso está associado a limitações, né, a querer, às vezes, expressar uma criança que está lá de boquinha Reprimida, calada, reprimida, mas que quer falar, que quer colocar, e você não consegue ter, é como se estivesse falando em outra língua, né, para ainda conseguir tem a entender. dor da validação, né? Sim, sim, para conseguir entender o que está por trás daquilo, por que é tão rebelde, por que é tão difícil, por que tem que seguir daquela forma, por que não pode ser diferente. Se tem um método, se tem acredita naquilo, se tem uma forma de, por que não consegue realizar? Né? Aí entra esse meio, que é a questão, né, esse terceiro ponto, esse terceiro pilar, que é você ter esse autoconhecimento, que é você conseguir perceber, né, aonde está o desencaixe nesse quebra-cabeça que te impede de conseguir colocar em prática algo que você acredita tanto e que você sabe como fazer, mas aí vem, né, no meio do caminho ali, aí quando eu falo, né, dos casais, por exemplo, onde tem um que quer juntar muito dinheiro e o outro que está ali só gastando, e você alucinado, como que você faz isso? Como que você não consegue entender que a gente precisa comprar um novo apartamento, mas eu quero comprar roupa, mas eu quero comprar aquela bolsa, mas eu quero comprar aquele tênis, que não são só as mulheres que gastam, né? Também eu quero comprar aquele tênis, eu quero porque a pessoa ela vive querendo alimentar a criança interna dela, né? Ela vive querendo dar satisfação momentânea para ela, por conta de, com certeza, questões lá atrás que prejudicam, que fazem com que ela tenha um olhar assim, alguém precisa olhar para essa criança, né? Quando você cura isso lá atrás, quando você resolve isso lá atrás, você sai um pouco dessa necessidade de o tempo todo nos desejos, né? O tempo todo nessa, o que eu desejo, eu quero o momentâneo ali. E você consegue se colocar na vida adulta, né? E você consegue se colocar com não só obrigações, mas com sonhos, que são diferentes de desejos, né? Que é você realmente, quais são os seus sonhos, né? Quais são as suas metas, aonde você quer chegar, quais são os objetivos, seus metas, objetivos, algo concreto, exatamente. sólido, que não fica só na mente, mas que vem ali para o E que real, você para a admira, realização. e que você olha para todo mundo que faz isso e admira e acha sensacional, mas você não se sente capaz, que aí é uma outra crença também muito forte, eu não sou capaz.
né? Não sou Então, capaz, ou quer se comparar com o outro, auto-julgamento, auto-culpa, envolve tudo isso, mais um pouco, né? sim, e tem uma coisa interessante, né, Cláudio, que assim, não é tão simples a gente identificar a crença limitante, porque assim, a crença limitante é um ponto importante de entender, que ela está totalmente ligada a como nós nos sentimos. Então, quando eu pergunto da crença negativa, né, qual que é a tua crença negativa, qual que é a tua crença limitante, é o que você pensa sobre você mesmo diante dessa situação. Não é crença negativa, as pessoas não me valorizam, por exemplo. Porque quando você fala as pessoas não me valorizam, você está dando ação para o outro que tem que te valorizar. E a responsabilidade, na verdade, você está É colocando no você, outro e exatamente, sendo que ela é é sua. sua. Então, você está se vitimizando numa situação como essa, né? Exatamente. A Aí, por exemplo, responsabilidade é nossa. quando você olha, você pensa, bom, as pessoas não valorizam o que eu faço, não valorizam o que porque acontece, tá? Não é que as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam o que eu faço, elas não valorizam o que eu penso, não valorizam a minha opinião, não valorizam o meu jeito de enxergar a vida. Tá. Mas o que isso diz sobre você? E mais do que isso, eu acho que assim, o que que eu fazendo diferente, uma vez que eu mudo, tudo ao meu redor acaba mudando também, né? Porque Sim, é uma sim. consequência. Se eu faço o que eu faço da maneira que faço, até hoje me trouxe determinados resultados, se eu continuar fazendo isso, terei os mesmos resultados, porque eu falo muito, né? Sim. Agora, a partir do momento que eu trago para a consciência isso, expando a consciência para quê? Opa, ok, estou fazendo isso. Gero uma mudança. E às vezes é uma mudança muito sutil, né, Bá? E acaba gerando uma transformação imensamente representativa, né, na vida ali da pessoa. E a gente está falando aqui em âmbito financeiro, mas que acaba expandindo para outras áreas também, correto? Sim, e aí, assim, né, Cláudio, tem alguns passos, né? Então, assim, se a gente fosse pensar em dar um olhar, né, assim, mais prático, você pensar, quando você olha, né, por exemplo, você numa relação onde você não está satisfeito, ou você numa sociedade onde você não está satisfeito, o que isso diz sobre você? Essa é uma pergunta muito importante. Não é como o outro faz. Ah, mas é que o outro faz isso, ele me desvaloriza, ou ele não, ou ele me menospreza. É você em relação a isso. Esse é o primeiro ponto, para você começar a tentar ter uma diferença no teu comportamento. Porque esse é o ponto, né, Cláudio? Todo mundo, se comportar, a gente tem que mudar o comportamento, mudar o comportamento. Só que se a gente não entende de onde vem, não adianta. Esse mudar o comportamento, ele vem da gente começar a enxergar o que isso diz sobre mim. Então, eu não me sinto merecedora, por exemplo. Eu não sou capaz, né? Eu não me sinto capaz ou eu não sou capaz. Eu sou vulnerável, que é uma crença muito forte das pessoas. Então, eu sou vulnerável, quer dizer, não é o outro que faz com que eu fique irritada por qualquer coisa. Não é o outro que faz. Uma hora eu tô bem, uma hora eu me acho o máximo, outra hora eu me acho uma porcaria. Não é o outro que faz isso com você. É você se sentindo vulnerável que faz você se sentir dessa forma. Acho que o ponto aqui não é nem o que o outro faz, mas o porquê que eu me sinto, na verdade, Isso. atingido. Por que aquilo me atingiu? Opa, peraí. Se isso atingiu, por exemplo, na parte financeira que a gente está trazendo, pô, peraí, se o meu resultado está sendo esse, é de fato trabalhar mais pela observação, né? Mas é Sim. pela auto-observação. Por que aquilo está acontecendo comigo? E também com a comunicação, porque acho que o ponto que você está falando aí envolve muito a questão da própria comunicação. Muitas pessoas têm a dificuldade de comunicar aquilo que pensam, que sentem, né? Então isso acaba impactando também com relação aos resultados que a pessoa traz para a vida dela, seja em qual âmbito for, ou principalmente que a gente está falando do financeiro, certo, Bá? Sim, sim. E aí, quando a gente, por exemplo, a gente estava falando dos padrões familiares, a gente tem situações, por exemplo, vamos supor, você tenha tido pais que faziam coisa errada, tá? Vamos pensar que eles faziam coisas erradas e que eles eram trambiqueiros, eles faziam coisas erradas e acabavam enganando as pessoas, por exemplo. E você carrega isso para a tua vida como, meu.
olha o que meus pais fizeram, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser. E você carrega como se você fosse responsável por tudo que eles fizeram. E Pela aquilo atitude do outro, né? aquilo não deixa você crescer. Aquilo te coloca como não merecedor, porque se você foi filho de pais que fizeram isso com as pessoas, como que você vai se dar o direito de. E aí, o que isso diz sobre você? Né? De você. É tão profundo, né, gente? Às vezes é meio difícil de entender, porque assim, é um processo, mas isso aqui a pessoa fica aqui, né, às vezes, de sessões, a gente conversando para tentar chegar o que realmente você pensa sobre você, né, e sobre isso. Mas assim, quando você olha para esse exemplo que eu dei, por exemplo, o que isso diz sobre você? Tudo bem, você é filho dessas pessoas, mas você é igual a essas pessoas? Você não é igual. Você Quem é sabe que você você, perdeu. né? Quem A é você? pergunta é, quem é Sim, você? Eu acho que assim, na psicologia tem muito quem eu sou, mas acho que o principal aqui que fica marcado, para mim, isso ficou imensamente marcado na minha vida, é mais importante do que quem você é, quem você quer se tornar. Porque o quem você é, às vezes, traz cargas emocionais que não lhe pertencem. Até aproveitar que o Ari colocou aqui, a crença de não merecimento, ela destrói os sonhos das pessoas, né? E o que elas podem alcançar. É exatamente isso. Eu acho que as pessoas, quando elas têm claro, né? Olha, eu sou, mas quem eu quero me tornar e o que eu estou fazendo está coerente, congruente. Aquilo que de fato eu busco, aquilo que de fato eu quero, aquilo que de fato está, né, em sintonia com o que de fato quero me tornar. Faz sentido, Bá, também isso? sem dúvida. E aí, quando você fala, né, o Ali falou dessas crenças de não merecimento, que são essas crenças limitantes, né, tudo, e aí você traz especificamente de você não merecer, mas quando você se coloca nessa posição e você deixa que seus sonhos não aconteçam por conta das crenças, pensa, né, Cláudio, qual o tamanho que você está dando de importância para essas crenças. Se você fosse, eu gosto muito de trabalhar com desenho, se você pede uma pessoa desenhar, se ela for desenhar no papel, ela e desenhar as crenças dela, né, essa crença limitante, o que está por trás dessas crenças limitantes? Que aí começa isso, você começa a ter que abrir espaço para entender quais são essas crenças de não merecimento. Não merece o quê? Né? O que é tudo isso? Então você vai esmiuçar isso e olhar e falar, caramba, será que elas são tão maiores do que eu? Será que elas são, né? E aí você faz esse trabalho até de vamos desenhar alguma coisa que possa destruir simbolicamente essas crenças, né? Como que a gente poderia, qual que é a força que você tem, qual que é o potencial, quais são as habilidades que você tem para conseguir destruir essas crenças de não merecimento, né? Então, são coisas que influenciam bastante no resultado da realização dos sonhos, né? Você sabe que assim, o que você está falando também tem historinha com várias vezes que eu já falei também aqui, que assim, e eu carrego também para minha vida, né? Às vezes a gente se vê em situações que o problema está aqui. Vamos imaginar uma mesa retangular, e aí você tem um pontinho na mesa que é aqui um problema, né? Vamos colocar o ponto que a gente trouxe aqui da questão das crenças, dos padrões. A pessoa que não consegue prosperar, e aí às vezes ela não sabe por quê, de onde que vem. Existe aqui um problema, opa, né? Um pontinho. E aí, muitas vezes, e aí tudo que a gente vem falando vai costurando uma coisa com a outra, né? A gente está focado ali naquele pontinho. Nossa, mesa linda, maravilhosa, perfeita, mas só tem um pontinho. E o que que a pessoa olha? Um pontinho. E aí ela vê aquilo como um problema, como se ela representasse o tamanho da mesa gigante, mas ela só representa um pontinho. Então, assim, isso é o que eu falo muito de a gente se vê maior do que qualquer problema, porque de fato nós somos maiores, né, do que qualquer problema, mas às vezes a gente alimenta pensamentos, alimenta sentimentos, alimenta e foca o problema, tornando ele maior do que a gente. E no final, não é. Quando a gente faz essa inversão das ordens, acaba transformando, criando muitas transformações, porque de fato você passa a mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir e principalmente de observar os movimentos, né? Opa, não estou prosperando, mas todo ponto que a gente está trazendo, a gente está trazendo um ponto de versões e visões diferentes, que às vezes cada um vai se identificar de uma maneira, né, diferente, dentro do seu momento, da sua condição, da sua situação de vida, mas isso acaba gerando viradas de chave também, porque quando você se vê maior do que o
problemas, maior do que crenças, e tem de fato ali muito claro, mais do que quem eu sou, ou o que eu venho carregando durante um bom tempo, mas ter muito claro quem eu quero me tornar, né? Tornar consciente isso, mas focar naquilo que, de novo, quem eu quero me tornar, quem eu sou, porque nós somos seres em evolução, né, Má? Sim, Então, sempre em constante evolução. Faz sentido também isso? sim, com certeza. E aí, quando você fala também dessa mesa, né, de você olhar a mesa e o pontinho, né, tá muito voltado para a questão também do quanto a gente traz essas crenças de perfeição, né, Cláudia, assim, de querer ser perfeito, né, e nós não somos perfeitos. Né? Então, assim, essa busca por perfeição, por agradar as pessoas, e aí entra uma dificuldade de falar não, porque você tem que agradar as pessoas, e você tem que ser muito perfeito, e você tem que ser muito bom para todo mundo, e aí você vai, percebe o quanto que é, não tem jeito, a gente cai sempre nessa questão dessas crenças que vão atrapalhando a gente a ter um olhar mais limpo das coisas, e inclusive um olhar para, como você falou, quem nós realmente somos, né? O que a gente quer se tornar? A gente quer se tornar, às vezes, Cláudia, a gente se confunde até no que a gente quer se tornar. A gente quer se tornar o que a sociedade espera que a gente seja. A gente não Nossa, sabe o que quer, né? A gente fantástico. fica nessa contaminação de uma dificuldade de olhar para dentro, para olhar para fora e sempre pensando o que eu vou fazer para agradar as pessoas. Oba, eu acho que isso que você está falando, e aí as pessoas às vezes não têm uma percepção muito clara, que também está voltado para uma crença de validação, certo? Sim, sem dúvida. Porque para se você se sentir validado, você acaba às vezes neutralizando aquilo que verdadeiramente você quer, você sente, para o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, o que as pessoas esperam, e aí sempre olhando fora, 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 e deixa de olhar para dentro. Sim, sim, sim. E aí, muitas vezes, porque sempre tá, além de estar querendo sempre saber a opinião da outra pessoa, né? Lá na infância, muitas vezes a tua opinião não valia a pena, não fazia diferença. Então, a tua opinião, por que que hoje ela vai valer a pena? Por que que hoje vai fazer diferença? Se você tem que sempre obedecer todo mundo, tudo que está sendo falado, né? Então, ter esse equilíbrio de entender que sim, tem horas que você tem que obedecer a ordem, tem horas que você tem que dar conta das suas obrigações, mas tem horas que você pode fazer o que você tem vontade, o que você quer para a tua vida, né? Claro que sempre seguindo os seus valores, sempre seguindo o que é importante para você não se corromper, né? Mas ao longo de uma vida inteira, você pode se corromper. Mas o importante é que você perceba isso logo e volte para o teu propósito, né? Você volte para onde é o teu cerne, onde é a tua essência, né? A gente ainda fala na psicologia do self, né? Quem é o seu eu, né, verdadeiro, aquela coisa que te preenche, e não voltado para o teu ego, para o que as pessoas querem saber de você, para o que você quer passar para as pessoas, o que você quer, não é isso. Você não precisa ter uma vida escancarada, né? Você não precisa ser, eu sou assim, todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Existe um equilíbrio nisso, né? Porém, é importante que você saiba quais são essas metas, esses sonhos, esses propósitos, tudo o que você precisa, para que você tenha força, inclusive, para quebrar essas crenças limitantes. Acho que Porque uma senão frase você. assim, né, complementa exatamente tudo isso seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Porque no final carregar a sua essência com os seus valores, mas saber que quanto mais a gente sabe, no fim a gente percebe que a gente não sabe de nada. Então, todos os dias, no final, a gente está aprendendo. Quando a gente está disposto a, de fato, entender e tomar as situações como aprendizados, o que faz parte dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que verdadeiramente eu quero, né? E colocando aquilo em prática, de fato. Certo, Bá? Sim, com certeza, com certeza. É nesse caminho, né, Cláudia? E aí a gente gosta muito de falar assim, né? De às vezes a pessoa ela escrever isso, dela colocar às vezes como uma linha ali de para lembrar todos os dias até aquilo se apropriar, né, Cláudia? Porque, por exemplo, você que mexe com a parte financeira, para você isso é muito tranquilo. Eu que mexo com a parte da psicologia, para mim é muito tranquilo falar sobre tudo isso, né? Faz muito sentido, muito lógico. Para pessoas que estão vendo isso hoje, é uma confusão, né? Uma coisa assim, aí me mistura com uma. Nossa, eu acho que faz sentido isso para mim. E aí depois já se perde na memória que traz de uma situação que fala que isso aconteceu com. Acontece, nossa, eu não sei falar, não, olha, realmente. E aí a pessoa vai ali, já perdeu o raciocínio.
porque realmente é uma coisa que a gente domina, mas é porque a gente está ali todo dia fazendo isso, né? Então, no Você dia a sabe, dia, Wagner, isso vale que você a está pena falando, trazer. e isso que você está falando faz total sentido, porque quando eu falo, gente, que finanças vai além de números, e é o que é o que eu acredito, e eu estou aqui para compartilhar exatamente isso, porque é uma vivência de mais de 18 anos de experiência, onde só me comprovou, me validou exatamente isso. E tanto na vida pessoal, como, né, na observação de milhares de clientes que eu já atendi. Onde, às vezes, você tinha ali, e hoje ainda atendendo, você tem problemas financeiros, mas quando você vê, vai muito além do financeiro, de fato. E aí, essa questão das crenças é imensamente importante, porque quando a gente traz essa clareza, né, trabalha em cima disso, através de métodos, né, então, trabalha em cima disso para gerar as transformações, você começa a ver os resultados, gente, isso é impagável. É impagável. Você perceber que muitas vezes o teu foco estava no lugar errado. Às vezes o teu foco, e na grande maioria, o foco acaba sendo na mentalidade, transformar o teu modo de pensar, que às vezes você carrega sem perceber, né? Acaba fazendo coisas que também não está nem percebendo, que é igual dirigir, tá ali no automático, né? Sim. E aí, de repente, você sai de um carro manual, que você está acostumado para ir para um carro automático, você tem que pensar diferente. Opa, peraí. Aí você começa a prestar mais atenção. Daqui a pouco, conduz com tranquilidade, fala, nossa, esse aqui é bem melhor. É isso Não é, mesmo. Vá? É isso mesmo, é isso mesmo. É bem interessante. E aí, assim, ajuda, né? Como eu estava falando, Cláudio, fazer até um mapinha, ou uma, sabe, uma listinha de coisas que você precisa lembrar diariamente. Porque com o tempo, coloca na geladeira, coloca é que nem você olhar no espelho e falar, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Você fica ali até chegar uma hora que você precisa falar mais, você já acreditou nisso, né? Você vai, parece que é brincadeira, gente, mas o nosso cérebro ele funciona dessa forma. E aí E assim olhar como para isso, foi dessa maneira que foi implantado todas essas crenças, né, Val? Porque vai sendo falado de uma maneira natural que você nem percebe, e aí quando cai a ficha, você fala assim, nossa, aquilo que me contaram se tornou verdade para mim. É as com histórias que a gente conta para nós mesmos ou que nos contam e que se torna verdade. exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, olhar para isso e falar, poxa, eu vou criar o hábito. Por que é tão fácil a gente criar o hábito para o negativo, né? E a dificuldade que a gente tem de criar o hábito para o positivo. Né? Então, essa construção, olhar para isso, já vai devagarzinho, aqueles hábitos, né? Tem teorias que falam dos 21 dias, né? 21 dias você fazendo ali, o ciclo de 21 dias você aprende. Então, não custa tentar colocar 21 dias ali, você tentando fazer um hábito, tendo um hábito diferente, que vai te ajudar a se fortalecer para conseguir trabalhar com essas crenças, né? Legal. E isso que é bacana também, Bá, que assim, entender que cada ser humano ele é único, né? Ele pensa de uma maneira, então às vezes a gente quer pegar o inconsciente coletivo, o que é isso, né? Todo mundo, aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo fala, entender que aquilo é o melhor para mim, né? Será mesmo que é Sim. o melhor, né? Aí Então, no é fim, onde a gente fala desse fortalecimento, viu, Cláudio? Porque assim, tem influência do inconsciente coletivo, tem influência da nossos padrões familiares, tem influência das crenças limitantes, tem influência de tudo. Se a gente não se fortalece como indivíduo, facilmente a gente é corrompido, a gente perde, quando vai ver, tá fazendo do jeito que não era aquelas amizades quando a gente é adolescente, que a gente, quando vai ver, tá tendo atitudes que você não percebia, que assim, você não tinha aquelas atitudes, mas você está contaminada porque tua amiguinha vai lá e faz aquilo, você começa a fazer, e aí você vai se perdendo, né? Então é importante você ter esse entendimento do que é importante para você, dos seus valores, que é inegociável para você, né? Para você conseguir dar conta de lidar com as situações que diariamente, né, acontecem. é isso que você falou, assim, muitas vezes a gente sabe, que até foi com você recentemente, né? A gente até sabe aquilo que a gente não quer, só que, e aquilo que a gente quer, né? É uma construção, mas muitas vezes quando você tem esse balanceamento entre o que eu não aceito, né? O que não faz parte do que eu desejo, e aquilo que eu quero de verdade, você consegue achar realmente aquilo que você falou, o caminho do meio, né? Eu brinco que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, que é um mundo de construção, né? Sim. Então, por isso que é um aprendizado que vai se construindo.
Bah, eu acho que no final acabou respondendo muito aqui, que eu ia até falar, perguntar, né? Sobre o que impacta, mas no final a gente acabou trazendo isso, fui anotando aqui as perguntas, gente. Então, quem tiver mais pergunta pode mandar, mas por enquanto eu também fui anotando algumas perguntas aqui. Mas o que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é sobre os sabotadores. O que você diria sobre os sabotadores? Olha, Cláudio, quando a gente, as crenças, quando a gente traz um olhar, né, assim, da teoria que eu sigo, que eu acredito, a gente traz esses sabotadores, é quase como se eles fossem gatilhos, né, que a gente chama assim, sabe? Que são aquelas situações que fazem você lembrar das mesmas coisas. Então, por exemplo, situações onde você se sentiu desvalorizada, né? Aí você passa por uma situação que você teve o mesmo sentimento. Então, assim, esse sabotador, aquela coisa, a pessoa vem e fala alguma coisa que aquilo te pega. Aquilo é o suficiente para fazer você se sabotar, né? É o suficiente para você voltar a cair novamente, é você não conseguir manter aquele comportamento de gratidão, aquele comportamento de merecimento. Você cai, né? Porque é como se fosse uma rede, né? Cheia de buraquinhos. E você precisa ir fechando esses buracos. E conforme você não deixa, você vai deixando eles abrir, ela vai abrir, vai aumentando, vai rasgando mais ali, você vai tendo mais possibilidade de espaços onde vão criando situações que vão sabotando o teu desenvolvimento, que vão prejudicando a tua evolução, que vão se conversando com as suas crenças, que vão conversando com esses padrões, que não deixam de ser sabotadores, né? É que eu entendo esses sabotadores muito como gatilhos, né? Como coisas que dão aquele. E você tá caminhando por aqui, aí vem para cá, aí vai para lá, e aí você fica ali, né? Ao invés de seguir aquele caminho retinho, você fica ali, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, o que você faria muito mais rápido, né? De uma forma muito mais curta, você acaba tendo um prejuízo maior por conta dessas situações que vão te sabotando, né? Que vão deixando você. E que não é que você não faz por mal, você tenta, né? Que nem eu falo às vezes em relacionamento, a pessoa que se relaciona tenta, tenta, tenta e cai sempre naquele mesmo padrão de relacionamento. Tenta, tenta, tenta e cai sempre naquele mesmo padrão, né? É você se sabotando. Porque você quer? Não, não é. Mas você não olha para você, você não vê o que te atrapalha, que faz você repetir esse mesmo padrão, né? Você repetir esse mesmo comportamento. E aí, quando a gente fala na vida financeira, é exatamente isso, né? Que a gente fala, às vezes as pessoas elas têm a sensação de que estão andando em círculos, né? Então ela cai naquela situação onde ela repete aquele padrão e aí surgem os gatilhos onde ela tem o caminho de romper com esse padrão e seguir em frente, ou aí é onde vem o sabotador, porque ela às vezes começa a se auto-enganar ou repetir os mesmos ciclos e continuar rodando em círculos, Sim, claro. certo? Tem, por exemplo, situações onde a pessoa se relaciona com uma pessoa que só suga ela financeiramente. E ela não consegue evoluir de jeito nenhum porque a pessoa ela não caminha junto com ela só suga. E aí, quando ela termina o relacionamento, ela entra em outro, parece que é diferente, mas não é. Aí repete tudo de novo. E aí a pessoa fala: Meu, não é possível. Não, mas esse aqui ele me ama. Não, esse aqui ter certeza que vai ser diferente. E aí você vai lá e repete de novo. A pessoa vai lá e fica te boicotando. Vai lá e sem querer você entra naquele ciclo de relacionamento de novo, onde você não consegue juntar o dinheiro, onde você não consegue conquistar nada, passa anos naquele relacionamento e não conquista nada, porque aí você fala: Sou eu a culpada, eu sou o problema. E, na verdade, quando você vai olhar, né, você não tem nada de errado com você ali para você conquistar as coisas, pelo contrário. Só que você se envolve num relacionamento que não consegue deixar você prosperar, né? E aí você olhar para isso, para entender o que acontece, o que está por trás de tudo isso, né, quais são os gatilhos, os traumas, as crenças limitantes, os padrões que influenciam para que tudo isso aconteça, né? E é o que a gente fala, é olhar para o que é feito e o que pode ser feito de maneira diferente, né? Para que, se algo me gera um incômodo e aquilo não é saudável para mim, ok. Então, como que eu posso fazer aquilo de uma maneira diferente, a ponto de não me sentir penalizado, prejudicado ou que a gente tem os dois lados, né? Ou culpando o outro, ou tá tudo bem comigo, mas
legal, mas também o que eu posso fazer de maneira diferente? Pegar uma outra live também, hein, depois. E assim, né, Cláudia, quando você fala dos sabotadores, é muito interessante, porque a gente realmente, assim, dá para esmiuçar todos esses temas, né? Mas quando você fala dos sabotadores, a gente tem, às vezes, comportamentos que nos sabotam, né? E comportamentos simples, por exemplo, o de justificar o tempo todo, né? Então, assim, às vezes a gente vai se justificando, a gente justifica dor de cabeça, a gente justifica a questão financeira, a gente justifica a tristeza, a gente justifica uma crise de ansiedade, a gente justifica, mas também tá tão difícil, né? Todo mundo tá passando por isso, né? Nossa, mas tá todo mundo, e a gente vai lá justificando os nossos comportamentos e vai impedindo de refletir em cima do que realmente está por trás daquilo que tá, né? E aí isso é um sabotador, você cria essa sabotagem de justificar, né? Para não olhar, porque as pessoas elas têm uma coisa assim, se eu olhar vai ser pior. Se eu olhar, será que eu vou dar conta do que eu vou enxergar? Né? Então é melhor eu nem olhar. Deixa eu vendar aqui meus olhos e seguir aqui, que eu estou dando conta. Só que é uma falsa dar conta, né? É um falso dar conta, é um falso acreditar que está dando conta. Porque quando ele realmente para e olha e fala, meu, quanto tempo eu perdi da minha vida? Por quanto tempo eu tentei dar conta e só o tempo passou e eu não produzi foi nada, né? Então olhar para esses sabotadores, olhar para esses hábitos de justificação, ou de ficar sempre colocando de competição, que eu falo muito ou ficar competindo demais, ou comparando demais com a vida das pessoas, isso simplesmente atrasa o nosso desenvolvimento, né? Financeiro e de todas as outras formas, né? Perfeito. Bah, primeiro eu quero assim, você já falou de, né, muita coisa, porque é um assunto de fato imensamente extenso, mas eu acho que todo o conteúdo que a gente foi colocando aqui contribuiu demais para gerar, né, esses insights. Mas para a gente fechar, eu vou fazer uma última pergunta, tá? Que eu acho que algumas coisas você já foi trazendo essa lapidação, mas para a gente reforçar, tá? O que fazer para combater essas crenças? Uma vez que a gente trouxe isso, talvez muitas pessoas podem estar trazendo do inconsciente para o consciente agora, ou outras pessoas até já têm consciência, mas têm uma dificuldade de lidar. Então, quando a gente fala aí de um profissional da área, como combater? Qual que é o antídoto que você, como profissional da área de psicologia, traria de fato ali de como combate, como antídoto? Sim, sim, sim. Olha, Cláudia, não tem jeito, né? Cair para uma terapia, para uma psicoterapia, ela vai fazer muita diferença na vida. Por quê? Porque vai favorecer, como eu falei, vai encurtar o caminho para você conseguir chegar lá, né? Existem formas, por exemplo, você pode listar as crenças que você percebe que você tem, tentar identificar da onde vêm essas crenças, identificando de onde vêm essas crenças, como que elas te prejudicam no teu dia a dia. Então, já são 3 coisas aí, você identificar, você perceber da onde elas vêm e você perceber como que elas te prejudicam, né? Isso já vai olhar, você vai falar assim, pô, mas eu preciso dessa crença? Eu preciso disso mesmo para viver, né? Tudo bem, ela veio de lá, não é simples, né? Para a gente dissolver essa crença, para a gente transformar essa crença. Porém, ter consciência é o primeiro passo. Ter consciência de como que o que é essa crença e como ela está atrapalhando é o primeiro passo. Normalmente, essas crenças elas estão relacionadas a algum trauma. Elas estão relacionadas a alguma situação traumática. Não precisa, gente, ser um trauma extravagante, tá? Não precisa ser nada, nenhum trauma extraordinário. A gente está falando de traumas que podem, tudo que fica aqui na nossa cabeça e que a gente não deixa lá no passado, e que é para estar lá no passado, a gente considera ser um trauma, né? Tudo que atrapalha a gente no comportamento hoje, né? Como eu falei, situações, por exemplo, de perder tudo, né? A sua família perdeu tudo. Se até hoje isso é um fantasma para você, isso é um trauma na tua vida. Você podia não ter nascido, mas isso é um trauma na tua vida. Porque você viu a tua mãe chorando, porque ela queria te dar as coisas, ela não tinha para te dar, porque você viu seus pais brigando, porque seus pais. Por que você fez aquela porcaria? Você perdeu tudo que a gente tinha. E você viu seus pais brigando. É um trauma.
E aquilo que você falou, as crenças, na verdade, quando a gente fala lá da origem, elas têm os dois modos, né? O modo que você está falando que é realmente um trauma, mas a origem ela pode ser ou por repetição ou por forte impacto, né? Sim. Então, forte impacto é o trauma, é essa situação. Mas quando é por repetição, muitas vezes, e na grande maioria, as pessoas elas nem percebem que estão replicando Sim. aquilo. Então, ela Imagina, não enxerga como um trauma, tem. mas que para ela vem carregando isso e gera um trauma hoje. Gente, uma mãe que chega para um filho, por exemplo, e fala o tempo todo que ele é burro, por exemplo, para de ser burro, moleque. Para de ser. Isso a gente tinha muito antigamente, hoje em dia já não tem tanto, mas assim, para de ser burro, para de ser. Isso repetidas vezes, né? Não precisa ser muitas vezes, pouquíssimas vezes, a pessoa gera um trauma. E ela gera uma crença, eu sou burra. Como que uma pessoa burra, ela vai dar conta de tomar uma decisão certa? Ela vai dar conta de decidir alguma coisa? Como que uma pessoa burra, ela vai conseguir ser feliz na vida, ou ela vai crescer na vida de alguma forma? Então, se ela Como tem que ela essa crença vai se negativa, sentir como merecedora? ela se sente merecedora se ela é burra? Sempre. Perfeito. E o burro, qualquer coisa que a outra pessoa fala, é mais inteligente do que o que ela fala. Vale mais do que o que ela fala. Então, aquela crença de burra, ela vai perdurar para a vida. A mãe queria, o que a mãe queria? Ai, meu filho, você era tão difícil para estudar. Eu tentava falar, para de ser burro, para ver se você acordava, para ver se você entendia que você era inteligente. A intenção não foi aquela, mas para ela, essa repetição gerou o trauma, o Não forte impacto. adianta a intenção. Por exemplo, pessoa que tem problema com obesidade, para de comer. Você vai virar uma bola. Você só come. Qual que é? Eu estava preocupada, porque ela só comia, porque eu não sabia mais o que fazer, me deixava Vira uma nervosa, porque ela comia anorexia, por tanto. exemplo. E na cabeça da pessoa, na criança, virou um trauma. Aquilo é um trauma, gente. Instalou um trauma na pessoa. E ela leva isso como a manifestação desse trauma vem com uma crença, né? E aí ele fica com essa crença. Eu não sou capaz de emagrecer. Eu não sou capaz de qualquer coisa. Eu não sou capaz, né? E aí, assim, pô, o problema é a obesidade, mas a questão é eu não sou capaz, porque não é só a questão de emagrecimento, é todas as outras áreas da pessoa fica ali descambada, ou ela é muito boa em uma área e ela só foca naquela área porque ela tem que mostrar que ela é boa, e aí ela tem um burnout, aí muda tudo, né? Claro, se a gente for entrar, porque aí ela cai numa burnout, porque aí ela trabalha demais, só pensa em trabalho, porque ela não pode olhar para as outras áreas da vida dela, porque ela tem que mostrar Ele que ela é boa o foge suficiente, totalmente ela é forte, ela é do capaz, ela ponto pode. focal. É. Então, assim, tem todo um ciclo que é óbvio, né, gente? É muito individual, é muito particular, né? Assim, é muito de pessoa para pessoa, né? Por isso que hoje em dia a terapia é vida, né? Porque as pessoas é importante conseguir olhar para perceber o que precisa mudar, transformar e de fato ter um resultado no dia a dia, né? Na qualidade de vida. De novo, a gente está aqui no horário cravadinho, que eu sei que você já tem próximos atendimentos. Eu quero super te agradecer por ter aceito esse convite, né, por ter compartilhado conhecimentos riquíssimos, né, e com uma base técnica, né, com uma base experimental de atendimentos clínicos, né, poder compartilhar. Esperamos que isso possa virar várias chaves de várias pessoas, contribuir de fato, que esse é o nosso propósito, né? E aí eu queria que se deixar uma breve ponto aí para você falar um pouco do teu trabalho para o pessoal, quem quiser te procurar, um pouco mais do que você faz, falar para gente. Sim. Gente, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade. Quem tiver, ou quem virou Chaves aí, que quiser me mandar no direct, às vezes contar um pouquinho da história, alguma dúvida que tiver, né, para a gente poder amadurecer aí o entendimento tranquilamente, pode me mandar que a gente conversa. Eu sou psicóloga, né, eu trabalho com terapia familiar e de casal pela abordagem sistêmica e também tenho especialização em MDR, que é uma área de traumas, né? Então, assim, é uma teoria que é a teoria que mais assim, tem comprovação científica, né, de melhora de traumas, TEPS, que a gente fala que é estresse pós-traumático, que trabalha com situações realmente mais críticas, onde a pessoa passa por uma situação ou de abuso, ou de lutos, né, ou situações onde a pessoa ela passa também por
assaltos, né, situações mais graves, situações, né, grandes catástrofes, né, e que a pessoa, a vida dela para, né, e porque ela realmente gera esse transtorno de estresse pós-traumático, e ela precisa desse auxílio para desenvolver e voltar à normalidade na vida, né? Então, hoje eu trabalho com essas abordagens e amo ir trabalhar com isso, né? Assim, amo trabalhar com a psicologia, ajudar as pessoas a desenvolverem, então é muito gratificante poder estar aí ajudando no que for preciso, né? Uma profissional incrível, um ser humano incrível, eu sou suspeita de falar, mas tudo bem. De novo, Bá, só agradecer. Pessoal, finalizamos aqui uma live, agradecendo de novo aí a Bá pela participação e todos que puderam participar ou que ainda vão aqui participar. Hoje também aqui, né, reforçando um pouquinho aqui do meu trabalho, eu venho trazendo todo um conteúdo voltado para finanças e muito além das finanças, falo sempre sobre essas questões de crenças, achei muito importante compartilhar de um conhecimento com uma profissional da área com vocês. Aceitamos sempre aí as sugestões para trazer sempre aqui um profissional que vai agregar dentro do trabalho que eu já faço com os meus clientes na mentoria. Então, alguns casos a gente sabe que são uma virada de chave simples, né, com relação a essa questão de crenças, e tem outros que a gente sabe que são muito mais profundos, são traumas mais profundos. Então, da importância de ter um profissional, muitas vezes, ali para acompanhar. Então, eu falo muito, né, que a finanças, de fato, ela vai muito além das finanças, porque eu sempre me aprofundei nesse assunto e compartilho desse assunto, mas também sei que alguns, eles precisam de uma assistência complementar. E o trabalho da Bárbara eu super indico, porque ela é uma profissional incrível, tá? Então, quero de novo agradecer. E eu vou fechar mesmo agora, com uma frase que, assim, de fato, gente, tudo começa pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, de Harvey Eker, no livro Segredos da Mente Milionária, ele fala que os nossos pensamentos conduzem os nossos sentimentos. E a união dos dois é que conduzem a ações diferentes. Então, o que finaliza, né, aqui é exatamente essa importância da gente entender e integrar esses nossos sentidos para que, de fato, a gente possa construir resultados que condizem aquilo que a gente verdadeiramente busca. E havendo a necessidade, o entendimento, a compreensão, a percepção, que talvez isso vai muito além, né, daquilo que eu possa ter uma percepção sozinho, a importância de ter um profissional. E a força que a gente, na verdade, passa a ganhar, porque às vezes a gente vê isso como uma fraqueza. E não, gente, a gente passa a ganhar uma força, um impulsionamento ainda maior quando de fato a gente se permite a ter alguém ali que pega na mão e caminha junto comigo, né? Então isso é muito bacana. E aí cada um dentro da sua necessidade, do seu momento, né, da sua percepção, vai ali talvez ali precisar de um profissional de uma determinada área, de outra, mas isso quando a gente fala, né, na psicologia é extremamente importante. O nosso trabalho concilia muito nesse aspecto, né, Bá? Então, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, agradecer a Bá, e um beijo grande a todos. Tchau, Beijo para você também, Bá. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.